O Maurício de Figueiredo Correia da Veiga é advogado, pós-graduado em Direito e Processo de Trabalho, sócio do escritório Correia da Veiga Advogados, conselheiro da OAB do Distrito Federal, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Distrito Federal, membro fundador da Academia Nacional de Direito Desportivo, titular da cadeira número 3, secretário da Comissão Especial de Direito Desportivo do Conselho Federal da OAB, membro consultor da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Rio de Janeiro, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, autor dos livros A Evolução do Futebol e das Normas que o Regulamentam, Aspectos Trabalhistas Desportivos e Temas Atuais de Direito Esportivo, e o mais recente best-seller dele, Manual de Direito do Trabalho Desportivo. E diretor jurídico do simpático clube de regatas do Vasco da Gama e advogado trabalhista, me permitam levantar agora, do São Paulo Futebol Clube. Então, a palavra está com o Maurício. Foi com uma sensação mista de alegria e emoção que eu recebi o convite para estar aqui hoje. E um convite que muito me honra, porque é uma grande responsabilidade estar aqui diante de uma plateia tão distinta e para falar sobre um tema que é apaixonante, que é o direito e o esporte. Daí porque eu agradeço ao amigo Francisco Giordani e à amiga Ana Paula Pellegrina Lockman pelo honroso e gentil convite que me foi feito. É uma alegria sincera poder estar aqui hoje. E, para minha sorte, eu vou falar acerca de um tema que não conflita com a palestra do Dr. Leonardo, porque senão o desafio seria ainda maior. Eu quero trazer aqui algumas considerações, alguns elementos acerca do direito do trabalho desportivo. Nós temos percebido que há, sem dúvida nenhuma, um aumento do interesse pelos temas ligados ao direito desportivo. Basta acompanhar o site do Tribunal Superior do Trabalho, em suas notícias, que semanalmente há destaque para julgamento que envolve causa envolvendo atleta profissional e clube de futebol, que é o clube empregador. E, sem dúvida nenhuma, que há diversos motivos e há diversas razões para que isso ocorra. O fato da Copa do Mundo voltar a ser sediada aqui no Brasil, depois de 64 anos, no ano de 2014, é, sem dúvida nenhuma, um elemento que contribui para esse fato. Os Jogos Olímpicos, nesse ano de 2016, e outras atividades esportivas de alcance mundial, claro, sem dúvida, contribuem com esse fato. Mas, sem dúvida nenhuma, que há elementos aqui concretos que demonstram a razão pela qual a Justiça do Trabalho tem sido protagonista nos assuntos que envolvem contrato de trabalho do atleta profissional. O Dr. Leonardo já comentou aqui, até a promulgação da Constituição Federal, em 1988, os casos, as disputas que envolviam contrato de trabalho do atleta eram dirimidas e resolvidas por uma Câmara de Resolução de Conflitos perante a CBF. Apenas com a Constituição de 1988, assegurando definitivamente a competência da Justiça do Trabalho, é que essas causas passaram para a Justiça do Trabalho. E, mesmo assim, houve um tempo de maturação, não foi de imediato. Ainda no início da década de 1990, havia discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgar causas envolvendo atleta e clube empregador. Agora, para uma melhor compreensão da legislação desportiva para a Lei Geral do Desporto, que hoje está vigente, é necessário que façamos uma volta ao passado. E uma volta a um passado que, em termos históricos, é um passado muito recente. Isso porque estamos diante de fatos que aconteceram no início do século XX. E um fato
que eu sempre gosto de trazer à tona, de rememorar, é Friedenreich, Arthur Friedenreich, responsável pela primeira conquista, pelo primeiro título internacional do futebol brasileiro, que foi o Campeonato Sul-Americano de 1919. O Friedenreich, ele simboliza o que é a essência da própria raça brasileira, do que é o brasileiro, que é essa mistura de raças, né, que é uma mistura de culturas. Friedenreich era filho de um alemão e de uma empregada doméstica negra. E ele tinha que, antes das partidas de futebol, ele passava horas no vestiário alisando o cabelo, porque naquela época, no início do século XX, havia um preconceito racial enorme, e o negro não era admitido para a prática de esporte, não podia praticar, principalmente o futebol, que foi trazido para o Brasil pelas mãos de imigrantes, principalmente ingleses. Friedenreich foi contemporâneo de Charles Miller, por exemplo, né, que foi quem trouxe o futebol para o Brasil. E tinha que passar por esse preconceito, tinha que passar por esse vexame. E ele demonstrou efetivamente o que era, qual o segredo do brasileiro, que é justamente essa mistura rica de culturas, mistura do próprio sangue. E o futebol, ele tem essa graciosa virtude de unir culturas, povos, sem distinção de raça, credo ou origem. A linguagem da bola, ela é universal. E nós temos alguns fatores, né, que são mencionados como motivo, como razão para essa dificuldade de se reconhecer a prática, principalmente do futebol, como uma profissão, como um ofício, como um esporte. Falamos sempre, a gente acaba falando mais do futebol, que tem ali um apelo popular muito maior, como o Leonardo bem colocou aqui. A legislação desportiva fala que a obrigatoriedade do contrato de trabalho por escrito é para a modalidade de futebol, as outras modalidades será algo optativo, facultativo. E, ainda nesse período, no início da década de 1920, o Clube de Regatas Vasco da Gama tem uma participação, uma história que merece ser resgatada. Vocês vão ver que eu também falo com muita emoção do Vasco aqui, porque é o time que eu torço, né? E o Vasco tem uma passagem que demonstra também esse processo de amadurecimento e esse processo de integração social e racial. O Vasco conquista o título do Campeonato Carioca em 1923. E ele tinha uma característica: foi o primeiro clube a abrir suas portas para negros, operários, pessoas humildes. E foi um time que, na época, fez um grande sucesso. E, no ano seguinte, em 1924, conquista o bicampeonato. E isso incomodou os outros grandes clubes do Rio de Janeiro, que fundaram uma outra liga, a Associação Metropolitana dos Esportes Amadores, e fizeram um convite para o Vasco. Vasco, venha participar da nossa liga. Agora, para isso, tem uma condição: você deve dispensar 8 atletas do seu elenco. Quando o presidente do Vasco vê quais são os atletas, são exatamente aqueles atletas humildes, os operários e os negros. E ele faz uma carta dizendo: olha, gostaria muito de participar dessa liga, mas esses jogadores que estão sendo cuja dispensa está sendo solicitada, foram os responsáveis pelas conquistas do clube. E, por essa razão, não serão dispensados. E essa é considerada como a lei áurea do futebol brasileiro, porque depois disso houve uma repercussão enorme. A mídia era muito limitada, mas houve uma repercussão enorme no Rio de Janeiro e também em nível nacional, e o Vasco, então, foi convidado a participar mesmo sem a obrigação de dispensar os seus atletas. E, nesse período, há exatamente esse questionamento: por que a dificuldade de se reconhecer o futebol como uma profissão? O Hector Hugo Barba relata, ele cita 3 obstáculos para o reconhecimento do futebol como trabalho. O primeiro obstáculo era exatamente o complexo processo do amadorismo para o profissionalismo.
O segundo, o desporto, é mais uma diversão do que uma obrigação. E o terceiro, o alto grau de participação popular. E, a partir daí, passamos, então, para o início da década de 1930, quando temos as primeiras normas que disciplinam a atividade desportiva. Vivíamos uma ditadura. Então, havia aquele caráter intervencionista do Estado. Essa era a característica principal. A educação física era tida e vista ali como desenvolvimento da raça. E, nesse momento, Getúlio Vargas verifica que as transmissões de futebol via rádio tinham um apelo popular muito grande. Mobilizavam exatamente a massa. E, percebendo isso, ele começa a editar as primeiras normas regulamentando a prática desportiva, e no que diz respeito, principalmente, também ao futebol. E também havia uma preocupação muito grande dos próprios clubes, que formavam, investiam, claro que não como hoje, mas investiam em seus atletas e, de repente, esses atletas iam para o exterior. E isso não era algo que acontecia só aqui no Brasil. O Brasil também tem uma história peculiar. No início da década de 1930, o Vasco da Gama vai fazer uma excursão na Europa e, quando joga com o Barcelona, dois dos seus principais jogadores encantam os dirigentes do Barcelona, o Fausto e Jaguaré. Eram dois craques. E o Vasco, quando retorna para o Brasil, retorna sem dois dos seus maiores craques, exatamente o Fausto e o Jaguaré, que ficam no Barcelona, porque lá eles receberiam ordenados, luvas, algo que na época era impensável aqui no Brasil. E não apenas no Brasil, era uma realidade de toda a América do Sul. Os navios que saíam de Buenos Aires e iam para a Itália, iam para a Europa, passavam pela Itália e deixavam vários jogadores argentinos que tivessem pelo menos um sobrenome italiano. A cidadania italiana já estava assegurada e eles, então, eram cidadãos italianos. Na Copa do Mundo de 1934, 2 argentinos foram responsáveis diretos pelo Campeonato Mundial da Itália, o Orsi e o Guaita. O Orsi fez o gol, o Guaita deu o passe para o Schiavio, Itália campeã 2-1 em cima da Tchecoslováquia. O que demonstra que era algo corriqueiro, algo que acontecia em toda a América do Sul. Outra passagem também, muito interessante, tem um livro que é uma coletânea de histórias da Justiça do Trabalho. E foi editado pela biblioteca lá do TST, e há uma passagem de um processo que tramitou na primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Pelotas, na época presidida pelo então ministro Mozart Vitor Russomano, que se tornou ministro do TST e presidente do Tribunal Superior do Trabalho posteriormente. E ele foi o juiz da causa, e é uma petição inicial na qual 2 jogadores que foram contratados pelo Clube Atlético Bancário de Pelotas para jogar futebol entraram com uma reclamação trabalhista e, na petição inicial, não se qualificavam como atletas, mas como o segundo ofício que eles exerciam. Um era torneiro mecânico, o outro era comerciário, ou seja, havia também um próprio preconceito do próprio atleta que não reconhecia a atividade, a prática desportiva, como uma ocupação principal. E isso estamos falando já no início da década de 1950. E eu faço questão de fazer esse apanhado justamente para demonstrar a importância que a Justiça do Trabalho tem nos dias atuais. Tem uma passagem muito interessante, também um livro de coletâneas do João Antero de Carvalho. Antero de Carvalho era membro do Ministério Público do TRT da Primeira Região. E ele fazia questionamentos por que há isso no início da década de 1950, por que a própria CLT tem um capítulo especial, por exemplo, para bancários, por que há leis esparsas que disciplinam a atividade em minas de carvão, que disciplinam o mergulho em águas profundas, e por que não há uma lei disciplinando a atividade do atleta? Por que existe esse preconceito? E aí, para ilustrar essa preocupação e indignação do próprio Antero de Carvalho, ele traz o exemplo do jogador Batatais. Batatais, nascido aqui na cidade cujo apelido ele tinha, o nome dele era Augusto
Lorenzato era um jogador muito disciplinado. Foi goleiro, jogou pelo Fluminense, inclusive foi titular de 2 jogos na Copa de 1938, e era um jogador extremamente disciplinado. Jogou durante mais de 10 anos vestindo a camisa do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro. E, depois de 10 anos, ele foi demitido. E entrou com uma reclamação trabalhista, pleiteando, dentre outras rubricas, a reintegração no emprego em razão da estabilidade decenal, que na época era vigente. A partir do momento que ele tinha mais de 10 anos como empregado prestando serviço para aquele clube, deveria fazer jus à estabilidade decenal, como era devido para qualquer empregado naquela época. E a primeira junta de conciliação e julgamento do Rio de Janeiro julgou improcedente a ação, dizendo o seguinte: olha, você é jogador de futebol, você não é empregado. Então, não há como julgo improcedente a reclamação trabalhista. O TRT do Rio de Janeiro manteve a improcedência da ação. E o processo chegou ao TST. Isso ainda na década de 1950, o TST ainda era lá no Rio de Janeiro, e por uma maioria apertada, por 5 votos a 4, o TST reformou a decisão dizendo o seguinte: olha, a prática do futebol, ela é uma atividade. Esse reclamante prestou serviço para o clube durante mais de 10 anos, foi seu empregado, os requisitos do vínculo de emprego se fazem presentes, então ele deve ser equiparado como aquele profissional que trabalha para estabelecimento de cultura física, por exemplo. Então, o vínculo é reconhecido e ele tem aqui, sem dúvida nenhuma, direito à estabilidade decenal. Mas o processo não parou por aí. Ele chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, também por maioria apertada, reestabelece a sentença da primeira Junta de Conciliação do Rio de Janeiro e vai mais além. Além de reiterar que a prática do futebol não seria um ofício, não seria um emprego, o Supremo foi cruel, porque disse o seguinte: ao contrário do que acontece com o empregado comum, quanto mais o tempo passa, ele não fica mais experiente, ele perde o vigor físico. Então, você determinar a reintegração daquele atleta, reconhecendo a estabilidade decenal, é punir o clube. E, assim, foi sepultada a questão. E todo esse imbróglio, porque não havia nenhum tipo de regulamentação sobre a atividade, a prática desportiva. E isso foi, com o passar dos anos, um clamor, sem dúvida nenhuma, que uma bandeira, né, que foi levantada por todos, essa necessidade de uma proteção. E eu sempre reitero, de forma muito enfática, a Justiça do Trabalho tem um papel fundamental quando se trata da relação atleta, profissional, e clube, empregador. E isso porque nós temos uma falsa impressão, uma falsa sensação. Quando se fala em atleta profissional, a primeira imagem que vem à tona, a primeira imagem que vem na mente é daquele atleta bem-sucedido, que ganha milhões, que tem contratos, que tem patrocínios, contratos de licença do uso da imagem com empresas multinacionais. Agora, essa é uma minoria. Aqui no Brasil, estamos falando de uma minoria. Um recente estudo da CBF divulgou que 4% dos atletas só ganham acima de R$5.000. E 18% dos atletas recebem mais do que R$1.000. E daí porque é fundamental, indispensável essa intervenção da Justiça do Trabalho. A grande, esmagadora maioria dos atletas recebem módicos salários. E aí, clubes que não têm muita expressão, atletas que não têm, por exemplo, uma imagem para ser explorada, né, para ser explorada comercialmente, para ser cedida, recebem, às vezes, propostas: olha, eu já cheguei a ver um documento impresso, você vai receber R$5.000, R$800 na carteira e R$4.200 via imagem. Isso é fraude. Daí porque há essa necessidade da Justiça do Trabalho intervir e
dirimir essa questão à realidade mesmo que ocorre, porque o princípio da primazia da realidade é fundamental quando envolve atleta profissional. Agora, por outro lado, também há outras questões, né? Aquela minoria dos atletas, por exemplo, que demandam a justiça do trabalho, cabe ao juiz do trabalho, sem dúvida nenhuma, investigar na própria instrução probatória se aquele contrato de licença do uso da imagem está de acordo com a lei, se a imagem daquele atleta foi realmente explorada. Há sempre uma tentativa de uma intervenção estatal também nessas questões. E a Lei 13.155, que trata da responsabilidade fiscal no esporte, traz um preceito que eu, particularmente, tenho críticas e muita reserva em relação a ele, que é você limitar, por exemplo, o percentual do direito de licença do uso da imagem a 40% da remuneração, quando esse contrato é feito com o clube empregador. Não vejo problema algum em que o clube empregador tenha um contrato de natureza civil, um contrato paralelo, porque o contrato de trabalho é obrigatório, o Leonardo já falou isso aqui, o contrato de trabalho para o atleta é obrigatório, inclusive formal, né, por escrito, mas ele pode também ter um contrato de natureza civil com o seu clube, desde que haja a exploração da sua imagem, exploração comercial, a cessão da imagem. Agora, não vai ser o valor que vai ser o critério definidor se há fraude ou não. O critério definidor, por óbvio, que é a correta utilização comercial da imagem daquele atleta. O valor não faz qualquer diferença. E temos aqui como exemplo o caso do Ronaldo Fenômeno, quando volta ao Brasil e joga pelo Corinthians, que ganhava um valor ínfimo como empregado de salário, porque tem que ter um salário registrado na carteira de trabalho, e o grande valor que ele recebia era a cessão do uso da sua imagem. Era um jogador que fazia vender camiseta do clube, chamava o torcedor para o estádio, e vão dizer que, nesse caso, há fraude? Não há fraude. Então, essa foi uma alteração que a lei trouxe, a Lei 13.155 trouxe, mas que eu guardo essas críticas. E dentro dessa minoria de atletas também, algo que vem acontecendo com muita frequência são as autuações da Receita Federal, querendo desconstituir esses contratos de licença do uso da imagem. E o primeiro motivo, dizendo que o atleta abriu uma pessoa jurídica tão somente para receber o valor, né, a título de cessão da sua imagem e pagar uma alíquota de imposto muito menor. E se a finalidade foi essa? Ele abriu uma empresa, uma verba de natureza civil. A partir da Lei 11.196 de 2005, foi possível a constituição de pessoa jurídica unipessoal, é conhecida como a Lei do Bem, principalmente para trabalho intelectual, para trabalho artístico, que é exatamente onde se enquadra a atividade do atleta. Então, nesses casos, claro, que tem que ser apurado caso a caso individualmente. Agora, não dá para presumir a ocorrência de fraude, até porque a fraude não se presume, tem que estar robustamente demonstrada e comprovada. Daí porque essa importância, né, o papel ali da Justiça do Trabalho para a resolução desses casos é realmente imprescindível. Nós temos peculiaridades que são inerentes ao próprio contrato de trabalho do atleta profissional. No contrato de trabalho ordinário, a CLT diz que o contrato de trabalho é um acordo tácito, expresso, verbal, pode ser por escrito. Agora, para o atleta, não. Obrigatoriamente, esse contrato de trabalho tem que ser por escrito. É o que está no artigo 28 da Lei 9.615, de 98. Outra diferença, no contrato de trabalho do empregado comum, o prazo é determinado ou indeterminado. A regra até é que o contrato de trabalho seja indeterminado. As exceções que a lei estabelece justamente os contratos por prazo determinado, mas para o empregado comum. Se naqueles contratos especiais, como o contrato de experiência, por exemplo, se for ultrapassado aquele limite e os requisitos legais não forem cumpridos, automaticamente o contrato, que seria por prazo indeterminado, é convolado em prazo indeterminado, por ser a regra. Para o atleta, não existe essa possibilidade, porque a lei estabelece prazo mínimo de 3 meses e prazo máximo de 5 anos.
Se houver extrapolamento, ele vai estar irregular e não dá para reconhecer automaticamente o contrato por prazo indeterminado, porque a lei assim determina. No contrato de trabalho, há livre estipulação com restrição apenas quanto às normas de proteção ao trabalho, enquanto que no contrato de trabalho do atleta, determinadas cláusulas são obrigatórias que constem nesse contrato de trabalho, como, por exemplo, o valor da cláusula indenizatória, o valor da cláusula compensatória. Então, daí uma diferenciação inicial, mas que acaba sendo uma diferença grande, né, que tem em relação ao contrato de trabalho do atleta e o contrato de trabalho do empregado comum. Quando eu digo que a Justiça do Trabalho tem esse papel protagonista, de fato, isso tem acontecido e temos visto nos últimos tempos. Na semana passada, por exemplo, o site do TST, o IATV TST também noticiou com muito destaque esse caso do Antônio Marcos contra o Cruzeiro, porque o TST, depois de várias decisões em sentidos opostos, definiu que não é possível se reconhecer a unicidade contratual para o atleta profissional. Foi uma votação apertada na SDI por 7 votos a 4, não foi um 7-1, foi 7-4, para demonstrar que, de fato, houve aqui divergência, né? Teve um embate muito grande. E por que o TST chegou a essa conclusão? Primeiro, falamos aqui que o contrato de trabalho do atleta tem esse prazo determinado, prazo mínimo e prazo máximo. No caso, esse atleta firmou sucessivos contratos de trabalho com o Cruzeiro Esporte Clube. Contratos que duraram ali 6 meses, depois teve um de 1 ano. Foram, no total, salvo engano, 4 contratos de trabalho. Se você olhar o período, durante um período contínuo. Terminou a vigência do contrato num dia, no dia seguinte era celebrado novo contrato. E o que se discutia nesse processo dizia respeito ao marco prescricional. Ou seja, ele tem 2 anos após a extinção e vai retroagir a 5. Só que o TST entendeu que o prazo prescricional deve ser observado para cada contrato de trabalho. E por que o TST entendeu isso? Porque essa é a regra estabelecida no artigo 30 da própria Lei Pelé. E havia decisões distintas. A 7ª turma, a 4ª turma entendiam como voto prevalecente da SDI, que não poderia se falar em unicidade contratual. Mas você tinha a 8ª turma, por exemplo, a 1ª turma, 2ª turma, que entendiam que, no caso, para efeitos de prescrição, você deve contar do último contrato de trabalho, mas iria retroagir dentro daqueles 5 anos. E quem defendia essa corrente entendia que, como o atleta estava vinculado àquele clube, ele não ia entrar com uma ação contra o seu empregador, porque poderia sofrer retaliação. E esse é um entendimento que pode ser utilizado quando se trata de um trabalhador comum, que, de fato, ele pode sofrer uma retaliação nesse sentido, sim. Agora, no atleta, não. Primeiro, em razão da própria especificidade da atividade, porque o clube que fizer uma retaliação nesse sentido, ele vai estar se boicotando, porque aquele atleta ainda está prestando serviço, ainda está jogando para o clube. Né? E muitas das vezes uma punição, uma pena capital, por exemplo, é prejuízo para o clube. O clube vai pensar 2 vezes. São inúmeras as hipóteses de clubes que têm ali toda questão fática, na teoria, poderia aplicar uma pena de justa causa, só que na prática não aplica, porque acaba sendo um tiro no pé, uma punição para o próprio clube. E, nesse caso, então, o TST definiu que, se o atleta se julga credor de alguma verba, ele deve observar o prazo prescricional contando a partir da cessão do contrato, de cada contrato de trabalho. E até mesmo porque, findo aquele período, né, que estamos falando, período mínimo de 3 meses a 5 anos, o jogador está livre para celebrar contrato de trabalho com o clube que ele quiser. Então, ele pode procurar no mercado outro clube, pode voltar para o seu próprio clube. E, inclusive, não vejo, a rigor, a impossibilidade dele continuar no próprio clube, celebrar um novo contrato de trabalho, inclusive com valor de salário menor. Porque é aquilo, quanto mais o tempo passa, o vigor físico e o rendimento não é o mesmo.
Então, ele tinha a possibilidade de celebrar um contrato com qualquer outro clube, mas preferiu, circunstancialmente, voltar para o seu clube. Então, é um novo contrato de trabalho que está sendo estabelecido. Aqui eu trouxe o número do processo naquele caso. Outro caso de grande repercussão, e que o TST teve um papel fundamental, foi o do Leandro Damião contra o Santos. E um caso que demonstra como a legislação que fala do atleta profissional, a Lei Pelé, tem as suas especificidades. Nesse caso, o atleta entrou com uma reclamação trabalhista na qual ele postulava a rescisão indireta do contrato de trabalho pela ausência de cumprimento das obrigações por parte do empregador. E que, em suma, seriam um atraso ali no pagamento da parcela que dizia respeito à licença do uso de imagem e também um atraso no pagamento de salários. E a Lei Pelé é taxativa. Se houver atraso em período igual ou superior a 3 meses no salário, o atleta pode considerar rescindido o seu contrato de trabalho. E como salário, a própria lei estabelece, é entendido o gênero remuneração. Então, qualquer prestação que tiver em atraso, como recolhimento previdenciário, fundo de garantia, está sujeito a essa mesma regra. E a Vara do Trabalho de Santos deu uma decisão, proferiu uma sentença curiosa, porque disse o seguinte, olha que, de acordo com o que foi apurado, há elementos, há indícios de que o pagamento de salário estava em atraso. Então, declaro rescindido o contrato de trabalho do atleta. Todavia, o cumprimento da decisão se dará após o trânsito em julgado, o que praticamente inviabiliza, que demonstra até que havia uma certa dúvida, o que é natural, não há como culpar o magistrado trabalhista que está, o juiz do trabalho, que está soberbado de processos, então, saber ali rigorosamente todos os elementos. Aí cabe ao advogado especialista em direito desportivo levar todas essas questões, demonstrar ali de forma bem objetiva quais são os elementos, quais são as especificidades da Lei Pelé. Mas essa sentença conseguiu provocar o descontentamento de ambas as partes. O Santos recorreu, entrou com a RO, dizendo o seguinte, olha, o salário aqui está pago. Ele tinha um salário na carteira, a tese do clube, de R$325 mil. Ele, os meses que estavam em atraso, recebeu 300 mil, 290. Então, inclusive, aqui tem a teoria do adimplemento substancial do contrato, que eu trato exatamente isso, sobre essa questão, nesse meu novo livro, porque, está vendo? O marketing não é de emboscada, né, Léo? Mas só o marketing. Porque a grande parte do cumprimento contratual estava sendo feito, estava sendo adimplido. Então, um atraso de parcela que diz respeito a menos de 20% do valor total teria o condão de acarretar a ruptura total do contrato de trabalho? Essa era a linha de defesa do próprio clube. E o atleta dizia, olha, dizer que o contrato de trabalho está rescindido, mas mandar o cumprimento só no trânsito em julgado vai inviabilizar a carreira do atleta. Quanto tempo o processo vai demorar para transitar em julgado? Então, provocou a irritação, o descontentamento de ambas as partes. Só que aí teve um problema processual, e é exatamente onde nasceu toda a problemática envolvendo esse processo. O processo demorou um pouco para ser distribuído, e o atleta falava, olha, tem aqui pedido cautelar no meu recurso ordinário, eu preciso que isso seja apreciado logo. E o TRT respondeu, foi um e-mail que o advogado do atleta fez, o TRT falou, olha, o TRT da 2ª região está com a distribuição em dia, portanto, aguarde-se a distribuição. E o atleta novamente provocou o TRT, e a presidência do TRT informou, olha, a próxima distribuição vai ser dia tal, salvo engano, dia 7 de dezembro. Houve a distribuição do dia 7 de dezembro e o recurso do atleta, e também do clube, os recursos não foram distribuídos. E o que fez, então, o atleta? Entrou com uma correição parcial no TST. Aqui eu enumero todos os processos que dizem respeito a esse caso. Então, houve a primeira correição parcial no TST, dizendo o seguinte, olha, há um pedido aqui para que haja uma distribuição rápida, porque tem um pedido cautelar para ser apreciado. O TRT disse que ia distribuir, não distribuiu.
Portanto, a intervenção da Corregedoria é medida que se impõe em razão do tumulto processual. Só que a Corregedoria do TST conseguiu agravar o tumulto, porque dá a liminar na correição parcial e vai mais, em vez de falar para o presidente do tribunal distribuir imediatamente o processo, olha, tem que ser para agora, ele vai mais além, ele dá a liminar e julga procedente a rescisão indireta do contrato de trabalho, com a decisão na correição parcial, ou seja, uma natureza satisfativa, numa medida administrativa, que é para ser só aquele freio de arrumação, nada mais do que isso. Mas foi além. E, quando acontece isso, aí o clube se viu mesmo, né, num verdadeiro desespero, porque, poxa, tem um recurso para ser julgado. A partir do momento que o Corregedor-Geral deu essa decisão, né, o Corregedor-Geral do ano passado, né, que fique bem claro aqui, era o Corregedor antigo, a partir do momento que o Corregedor vai mais além, se o recurso do clube é provido, ele perde completamente o próprio objeto, né? E daí foi quando surgiu a ideia, então, bom, já que está tudo tumultuado, né, quando o processo começa, vira uma bola de neve, quando surgem esses tumultos, só com outro tumulto. Veneno se cura com veneno, né? E, então, foi a ideia do ajuizamento de uma ação cautelar no TRT de São Paulo, pedindo o efeito suspensivo do RO. Olha, tudo bem, existe uma decisão em correição parcial, mas vamos aqui entrar com essa cautelar pedindo o efeito suspensivo do recurso ordinário com um único pedido, um único objeto, de que o jogador faça a caução do valor equivalente da cláusula indenizatória. Porque se o clube for vencedor no seu recurso ordinário, o valor da multa que o atleta vai ter que pagar já vai estar depositado em juízo. E isso foi no dia 2 de janeiro de 2016. O desembargador de plantão deu a liminar. Aí veio o problema, porque o valor da cláusula indenizatória era de 75 milhões de reais para transferência nacional e 75 milhões de euros para transferência internacional. E nisso o jogador já tinha um flerte ali com o Bet lá da Espanha, e causou todo um reboliço que foi noticiado, né, em toda a imprensa. E, diante disso, o jogador entra com uma nova correição parcial no TST. Isso, estamos falando de janeiro desse ano. Falou, olha, está descumprindo a decisão. Em janeiro, o TST está fechado. Então, era o presidente da época que falou, olha, de fato, aqui eu não quero nem entrar no mérito, mas a partir do momento que há uma decisão correcional já assegurando que o jogador estava livre, a decisão do TRT violou a decisão correcional. Então, do liminar, o jogador está livre para restabelecer a correição antiga. E aí, qual foi a única saída que poderia, né? Até teve o ajuizamento de uma reclamação lá no Supremo, mas que não teria êxito mesmo, em razão da própria jurisprudência do Supremo nesses casos. Mas a decisão foi o ajuizamento de um mandado de segurança no próprio TST, contra a decisão do presidente na função de corregedor em razão do plantão. E aí, então, o presidente recebe e fala, olha, eu estou impedido, porque a decisão é da corregedoria, mas quem deu fui eu. Então, espero o vice-presidente assumir o plantão, eu estou passando o processo para ele. E o vice-presidente, atual presidente, assumiu o plantão. E adotou uma postura extremamente inteligente e eficaz. Foi a primeira vez na história da Justiça do Trabalho que houve a celebração de um acordo em mediação que foi celebrado nos autos de mandado de segurança originário no Tribunal Superior do Trabalho. E surtiu efeito. Ficamos lá durante um dia inteiro, todos os advogados envolvidos, até chegar a um acordo. Foi celebrado um acordo que até hoje ainda tem uma discussão, porque tem reflexo desportivo, porque foi criada uma questão um pouco híbrida. Porque o vínculo desportivo ele é acessório ao vínculo de emprego. Sem o vínculo de emprego, não há o vínculo desportivo. Mas, naquele caso, o jogador, por força daquela primeira decisão do corregedor, ele já estava como free agent na CBF. Não estava mais vinculado ao Santos. E o acordo restabelece a vinculação dele ao Santos. E a CBF, até hoje, está na dúvida ali como que cumpre esse acordo. Como que faz constar ali de novo? Porque o acordo é exatamente nesse sentido. Olha, o Santos autoriza o jogador a celebrar contrato com o Bet. Se, por acaso, houver alguma transação antes disso, o Santos tem direito aos direitos econômicos. Findo esse período do contrato com o Bet, o jogador retorna para o Santos. E o Santos já autoriza a celebração de outro contrato de trabalho. Ou seja, o jogador que é livre, que é free,
ele não precisa de autorização de ninguém. Celebra contrato com quem ele quiser. Então, foi um acordo ali híbrido, mas que surtiu o efeito. Terminou com a litigiosidade. Já eram 6 processos que gravitavam em torno desse caso. Daí, mais uma vez, a importância da justiça do trabalho quando se trata também desses casos. Claro, sem contar, não é o caso aqui, não é a matéria, não é o tema da palestra, da importância, sem dúvida, do papel da justiça do trabalho, mas foco aqui, a importância que a justiça do trabalho também tem nesses casos que envolvem a atleta profissional e clube. E já partindo aqui para a conclusão, trago alguns artigos, rapidamente, da CLT que não se aplicam, né, ao atleta profissional, como, por exemplo, que diz respeito às férias, do 136 ao 139. O trabalhador comum, quem estipula as férias é o empregador. Para o atleta, não, as férias vão ser de acordo com aquele recesso. Prazo de vigência do contrato de trabalho, artigo 445, artigo 451 da CLT, não se aplicam, já vimos aqui. O 453 também não, que fala sobre a soma dos períodos descontínuos. O artigo 461 é um artigo bem polêmico, que fala sobre a equiparação salarial. Particularmente, eu acho que é impossível você caracterizar a isonomia salarial de atletas, mesmo se tratando por um mesmo clube, empregador, jogando na mesma posição, porque o trabalho do atleta ele tem um trabalho artístico e intelectual. Sabemos que o trabalho intelectual é passível, né, de haver equiparação salarial, item 6 da súmula 6 já dirimiu qualquer controvérsia nesse sentido. Mas o trabalho do atleta não é somente um trabalho intelectual, é um trabalho que tem aí uma série de requisitos. A indenização, o artigo 28, parágrafo 10 da Lei Pelé, já estabelece, né, a cláusula indenizatória, a cláusula compensatória, e o artigo 487, que diz respeito ao aviso prévio, que para o atleta aqui não tem como ser aplicado. Eu sempre gosto de dizer que o direito desportivo, ele não é só a justiça desportiva ou só o direito do trabalho, né? E aquele advogado que está na dúvida de qual área ele vai seguir, né? Eu sempre, claro, sou suspeito para falar, porque tenho ali uma admiração pelo ramo, mas o direito desportivo, ele te abre o horizonte de uma tal forma que você tem contato com o direito civil, com o direito penal, com o direito comercial, né? E com a própria justiça desportiva, sem contar do direito do trabalho que nós vimos aqui. Então, como dizia Nelson Rodrigues, em futebol, o pior cego é o que só vê a bola. E, no caso do direito desportivo, não dá para ver só o direito desportivo como direito desportivo. Você tem que ampliar o horizonte, porque você tem um espectro ali muito maior. O meu e-mail está aqui, é mauricio.veiga@correadaveiga.odv.br. Estou à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida. O tema é sempre muito instigante e, para mim, é sempre uma alegria poder falar sobre isso. Mais uma vez, então, eu reitero aqui os meus agradecimentos pelo convite e agradeço a plateia atenta até o fim. Obrigado.